Jesus, o primogênito, é o primeiro da criação? Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Colossenses capítulo 1, verso 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ele é antes de todas as coisas criadas. Ora, somente Deus pode ser antes de toda a criação. Aqui, uma distinção entre Deus e sua criação. E o Filho se enquadra nessa condição. Se o Filho fizesse parte da criação, não poderia ser antes da criação. Por isso que em João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz: o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Essa é apenas uma pequena amostra do que fala a Bíblia sobre a divindade do Filho. Fica mais fácil compreendermos o significado de primogênito no seu contexto. Vejamos o que diz o dicionário. Primogênito, formado de protos primeiro e ticto gerar, é usado acerca de Jesus ter nascido da Virgem Maria, Lucas 2, versículo 7. Logo, Jesus foi realmente o primogênito de Maria. Mais tarde, na sua relação com o Pai, expressando sua prioridade e preeminência sobre a criação, não no sentido de ser o primeiro a nascer. É usado ocasionalmente acerca da superioridade de posição no Antigo Testamento. Veja Êxodo 4, versículo 22, Deuteronômio 21, versículos 16 e 17, sendo a proibição contra o mal de designar a posição privilegiada do primogênito a alguém nascido subsequentemente ao primeiro filho. As 5 passagens do Novo Testamento concernentes a Jesus podem ser apresentadas cronologicamente. Primeiro, Colossenses 1, versículo 15, onde sua relação eterna com o Pai está em vista. E a cláusula significa que ele era o primogênito antes de toda a criação e que ele mesmo produziu a criação. Na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, versão usada por eles, Colossenses capítulo 1, verso 16, está assim: porque mediante ele foram criadas todas as outras coisas, só que outras está entre colchetes. Ora, se outras está entre colchetes, é porque não existe no original. Se ele criou todas as coisas, é porque ele é Deus, porque somente Deus é o Criador. A Sociedade Torre de Vigia sustenta que Deus criou o Filho e o Filho criou todas as coisas. Logo, o Pai teria criado outro Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. João, capítulo 1, verso 13. A tradução do Novo Mundo diz: todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. Deus teria criado outro Deus a quem outorgara poderes para criar tudo. Porém, se ele, o Filho, não se dispusesse a criar, nada seria criado. Quem possui soberana vontade para criar, o possui também para não criar. Apesar desse poder criador, a Sociedade Torre de Vigia diz que o Filho é um Deus menor. É o que está escrito. O Verbo era um Deus. João, capítulo 1, verso 1, na tradução do Novo Mundo. Só que o artigo indefinido de um Deus está entre colchetes. Logo, não existe no original. O vocábulo verbo está com inicial maiúscula, enquanto Deus está com minúscula. A tentativa foi tão grande de negar a divindade do Filho através de uma modificação das Escrituras que se esqueceram desses pormenores.
ou não quiseram levar em conta, ou resolveram sofrer as consequências de receberem rigorosa contestação. Vou repetir que talvez não tenham compreendido corretamente. Na tradução do Novo Mundo, versão usada pelas Testemunhas de Jeová, imposta pela Sociedade Toda de Vigia, João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: o Verbo era um Deus. Verbo com maiúscula e Deus com minúscula, ainda colocando um artigo indefinido que não existe no original, por isso colocaram entre colchetes. Então, uma adulteração da Bíblia Sagrada.